psicanálise não é uma ciência neutra, isto é, tudo aquilo que nós dizemos para o paciente entrará para dentro dele e terá um efeito positivo ou negativo. Nós ajudaremos o paciente ou atrapalharemos o paciente. Portanto, ela não é inócua, ela tem sempre um efeito ativo dentro do paciente que será para melhor ou para pior. A psicanálise é um processo, produto da dinâmica paciente-analista, em idas e vindas. Nós temos momentos em que o tratamento avança, o paciente toma insight, consciência de uma série de coisas, melhora, logo depois tem uma reação contrária, volta atrás, responde negativamente a uma oposição dentro do paciente frente àquilo que nós fazemos ou dizemos, se instala um clima de resistência muito importante dentro do mundo interno do paciente, que faz com que o tratamento tenha essas idas e vindas. Nós estamos sempre observando o que nós dizemos para o paciente, o que nós escutamos do paciente logo a seguir, e a sessão em si tem essa conotação de surpresas, de coisas novas que vão surgindo a partir daquilo que nós dizemos e fazemos com o paciente. Um tratamento psicanalítico tem que ter momentos de surpresa dentro da sessão, que é aquele resultado inesperado do que nós vamos mobilizando dentro do mundo interno do paciente. Às vezes são surpresas positivas, outras vezes negativas, aspectos bons, aspectos ruins do mundo interno do paciente que vai aparecendo através daquilo que nós dizemos. Essas modificações que vão surgindo no tratamento no dia a dia são resultados da nossa interação, do nosso trabalho, das nossas interpretações, da nossa relação com o paciente e vice-versa. A dupla paciente-analista que vai interagindo mutuamente dentro do consultório, através daquilo que nós fazemos e sentimos mutuamente, e isso vai produzindo uma série de efeitos que nós esperamos que sejam preponderantemente positivos. Mas essas não são as modificações estruturais às quais nós viemos nos últimos vídeos nos referindo. As modificações estruturais são aquelas que surgem depois de muito tempo de tratamento. Alguns autores falam entre 5 e 7 anos de tratamento, que começam então a surgir modificações da estrutura de personalidade do sujeito. As relações entre os diferentes sistemas, ego, id e superego, dentro do paciente, passam a se modificar, as relações de objeto também se modificam, surgem novas relações objetais, e há um consenso entre os autores em geral de que essas modificações estruturais se devem principalmente a 2 aspectos, ou 2 agentes fundamentalmente. Um é a dinâmica da relação paciente-analista, essa dupla que vai interagindo um no mundo psíquico do outro, produzindo uma série de reações a partir dessa interação, e essas reações vão fazer com que se estabeleçam novos modelos ou novas relações objetais, novas interações dentro do mundo psíquico do paciente, ou seja, nós estamos falando da personalidade do sujeito, que é o que ele tem de mais profundo e estável dentro de si. São como que encaixes e desencaixes que vão surgindo dentro do mundo psíquico do paciente. Consequentemente, ele vai se estabelecendo novas relações, novos vínculos, novas visões, nova forma de se comportar e assim sucessivamente. O segundo agente, que é o consenso que provoca mudanças importantes no mundo psíquico do paciente, é a interpretação. E, fundamentalmente, a interpretação transferencial, ou seja, aquela que aponta para a relação do terapeuta com o paciente e que fala dos sentimentos e dos afetos e das projeções que surgem na relação com o terapeuta, a profundização disso, a análise complexa disso, os links, as relações com a história e com a genética do sujeito, através de interpretações mutativas, vão fazendo com que a pessoa, então, também modifique o que tem de mais profundo dentro de si, que é a sua personalidade. Há um desencaixe importante. Então, a somatória das interpretações, em especial as transferenciais, e a análise da relação do paciente com o terapeuta, com o analista, fundamentalmente são os 2 agentes mais importantes do tratamento psicanalítico, chamados agentes diretos de insight, porque eles são provocadores de insights que faz com que haja uma modificação na estrutura de personalidade com o passar dos anos. Agora, esse material que nós estamos conversando agora, essas questões todas, nós vimos no vídeo anterior, ou seja, até agora nós dedicamos um pouco a esses 2 aspectos importantes da técnica psicanalítica, a dinâmica da dupla paciente-analista e a interpretação, em especial a transferencial, como eu dizia. Hoje nós vamos ver os outros agentes transformadores do mundo psíquico do paciente de acordo com cada escola. Aqui a dinâmica e a interpretação, há um consenso em todas as escolas que esse é um tema universal, digamos assim, dentro de todas as sessões,
tecnicamente isso é preponderante. Agora, de acordo com cada escola, surgem novos elementos, em função das investigações, das tendências, do esquema referencial teórico que aquelas pessoas utilizam. Por exemplo, na psicologia do ego, desenvolvida nos Estados Unidos, onde os autores defendem a mudança no equilíbrio entre as relações ego-id e superego. Há uma ideia de que com as interpretações e o trabalho há um reforço do ego, no sentido de que ele é um ego débil, frágil, intimidado, que usa muitos mecanismos de defesa para evitar as suas angústias e enfrentar as dificuldades das relações, passa a ser um ego mais forte, mais poderoso, mais autossuficiente, digamos assim, com uma autoestima mais interessante. Consequentemente, diminui a severidade do superego, que é uma instância crítica, que de alguma forma se impõe, critica o ego no sentido de debilitá-lo, enfraquecê-lo e não permitir que ele se enfrente ou realize. O ego é uma instância realizadora, na realidade externa, realize determinados desejos, determinadas fantasias inconscientes e assim por diante. E ao mesmo tempo diminua a repressão dos conteúdos que estão dentro do id, permitindo que eles se satisfaçam mais plenamente. Então o indivíduo fica com um ego mais forte, um superego menos autoritário, menos severo, e um id que se satisfaz mais plenamente, o que faz com que o sujeito tenha uma vida satisfatória, se realize mais, aumente a capacidade de amar, se atreva mais, busque mais coisas, não se assuste tanto com as mudanças que necessita fazer, enfrenta a vida de uma forma mais tranquila e assim sucessivamente. E essas questões todas têm que se manifestarem preferentemente na relação transferencial, ou seja, na relação com o terapeuta. O terapeuta tem que ir mostrando e interpretando esses conteúdos todos preferencialmente ou preferentemente na relação com ele, que é uma das formas no aqui e agora de mostrar as dificuldades que o paciente tem de se enfrentar com outras coisas que ele vai reproduzindo na relação com o terapeuta. Isso é a transferência, a projeção no terapeuta, no psicanalista, de conteúdos do mundo psíquico do sujeito, que nós ali, ao enxergarmos isso, vamos falando sobre essas projeções, consequentemente vamos resolvendo conflitos que estão dentro da cabeça do paciente. Otto Kemper, que é um defensor, um seguidor, digamos assim, um representante da psicologia do ego muito importante, dizia que as transferências dominantes na organização das relações objetais internalizadas pelo paciente ao longo da sua vida tinham que, através das interpretações transferenciais, produzir novas relações objetais, ou seja, aquelas que de alguma forma estavam reprimidas, escindidas ou projetadas em determinados conteúdos ou determinadas pessoas ou no próprio psicanalista. Essas relações objetais, através da interpretação transferencial, tinham que dar lugar a outras mais saudáveis que estavam postergadas ou deixadas de lado, reprimidas e assim por diante. E que a observação dessa modificação no tratamento psicanalítico falava a favor de mudanças estruturais ou intrapsíquicas importantes. Consequentemente, o paciente, na medida que vai evoluindo, vai modificando a sua conduta, tanto caracterológica quanto dos sintomas. Os sintomas vão ficando mais amenizados, o indivíduo vai tendo menos sintomas, vai resolvendo a sua vida de uma forma mais efetiva, de forma mais complexa, menos assustado, mais potente, mais capaz e assim sucessivamente. Então surge um novo modelo transferencial na cabeça daquela pessoa, que vai se manifestar nas mais diferentes situações da vida, nos mais diferentes aspectos da sua personalidade. Já na escola inglesa de psicanálise, se dá uma importância muito grande para a superação do splitting, que é aquela necessidade enorme que o bebê tem ou que o recém-nascido tem de botar para fora determinados conteúdos que são extremamente desagradáveis dentro dele, por intolerância do ego de manter, de se relacionar, de manter esses conteúdos dentro do psiquismo, porque faz com que ele sinta que vai se estraçalhar, vai se arrebentar, vai explodir, vai ser aniquilado, vai ser mordido, engolido, tragado e assim sucessivamente. Então o indivíduo faz um split, projeta, coloca para fora de forma imediata e expulsiva, digamos assim. Alguns desses conteúdos se manifestam através da identificação projetiva, que ao longo dos anos depois o indivíduo vai manter e vai colocar em determinados personagens, determinadas pessoas, aparece também na relação transferencial com o terapeuta, inoculando determinados conteúdos que são intoleráveis para o sujeito dentro dele. Essa forma, então, tratar esses conteúdos, tratar esses mecanismos de defesa faz com que, de alguma maneira, o indivíduo se integre mais, ele tenha relações objetais que antes eram mais
parciais, se transforma essas relações objetais parciais em totais. O indivíduo tem uma visão diferente, vai amadurecendo progressivamente, estabelecendo relações mais saudáveis com o seu mundo interno e com as pessoas que estão na volta. Essa mudança provoca dentro do psiquismo do sujeito uma predominância da posição depressiva sobre a esquizoparanoide. A esquizoparanoide é aquela anterior do splitting, da identificação projetiva, o bom e o ruim separados em determinado momento. O indivíduo se dá conta que o bom e o ruim fazem parte do mesmo objeto, ele também passa a ser o bom e o ruim, passa a se integrar mais, passa a se dar conta que tanto ele quanto o outro podem ter aspectos bons e ruins. Isso faz com que o sujeito tenha uma posição mais depressiva na vida, para dizer de uma forma muito resumida. É evidente que aqui a ideia é só lançar o tema e mostrar que existem aspectos diferentes em cada escola e que devem ser estudados e aprofundados pelo aluno ao longo de muitos meses, às vezes anos. Esses conteúdos, então, o splitting, a identificação projetiva, as relações objetais parciais que se transformam em totais, a predominância da posição depressiva sobre a esquizoparanoide, fundamentalmente, são agentes de transformação intrapsíquico que a escola inglesa de psicanálise defende, interpretativamente. Alguns autores pós-kleinianos, como Bion e Meltzer, por exemplo, incrementaram outras coisas, colocaram outros elementos, aprofundaram, criaram outras escolas, digamos assim, outros elementos técnicos que são especiais ou são muito particulares. Por exemplo, a tolerância à frustração, que o indivíduo tenha um ego mais forte, mais maduro, que tolere, aguente mais a frustração e toda a experiência psíquica que estava diretamente envolvida com esse tema, dito de uma forma muito genérica. Bion, por outro lado, trabalhou muito a capacidade de reverie do sujeito, de poder se reconstruir, de reviver, de sentir novamente e poder ter toda uma contenção através da relação transferencial com o terapeuta, que falhou lá atrás no seu desenvolvimento, criando determinados elementos que faziam com que ele não conseguisse ter um psiquismo eficiente. Isso tratando pacientes graves, naturalmente todos os autores pós-kleinianos, Bion, Meltzer, Winnicott, trabalhavam com pacientes graves, onde a teoria freudiana, em alguns aspectos, não conseguia, de alguma maneira, satisfazer ou ter uma compreensão ou um efeito muito satisfatório. Então começaram a pesquisar e procurar outros elementos que são específicos desses pacientes. Anna Siegel, por exemplo, uma discípula de Klein, trabalhou bastante o tema da transferência e da contra-transferência, uma ênfase enorme para o tema da contra-transferência. Ela tinha lido um trabalho de Henrik Hacker na Argentina, que foi o primeiro, em 1948, a escrever sobre o tema da contra-transferência, que já tinha sido citado por Freud, mas deixado de lado. Hacker retoma o tema da contra-transferência, pesquisa e publica uma série de coisas super importantes. Anna Siegel toma esses trabalhos de Hacker e desenvolve a partir daí toda uma análise, uma interpretação em cima das questões contra-transferenciais muito importante, passa a considerar os conteúdos paraverbais ou não verbais como também elementos interpretativos e importantes dentro da sessão, as percepções que de alguma maneira de inconsciente para inconsciente o terapeuta tem dentro da sessão, e então agrega valores muito importantes. Winnicott, também um outro pós-kleiniano que trabalha o tema do holding, de toda essa contenção que o analista faz no paciente angustiado, estressado, desbordado, de alguma maneira reconstrói com ele toda aquela relação mãe-bebê que falhou lá no início da estruturação psíquica do paciente, e através dessa regressão toda consegue fazer modificações estruturais muito importantes. Jamila Buchain, na Argentina, também desenvolveu o tema da tela da sessão psicanalítica, que tem que ver com a dupla paciente-analista. Foi, de todos os autores, foi o único que de alguma maneira pôde aprofundar e desenvolveu uma teoria, uma tese sobre a relação a dupla paciente-analista de uma maneira muito mais fundamentada, mais estruturada, tomou todos esses avanços que já existiam e estruturou uma teoria, fez um ensaio sobre o tema do clima da sessão psicanalítica. Desenvolveu o tema também do complexo diético erótico hedônico, aquele que acontece do 0 aos 4 meses de idade, descrito por ele, e passou a dizer que as interpretações na tela e em cima dos conteúdos edípicos, incestuosos, mas sem sentimento de culpa, porque não há parricídio, não há felicídio, não há rivalidade, não há disputa nos primeiros 4 meses de vida, como uma característica desse complexo de Édipo, descrito por ele, o erótico hedônico, e a interpretação desses conteúdos também seriam importantes agentes de modificação estrutural. Então vejam que diferentes autores em diferentes escolas vão criando determinados elementos que fazem com que surjam outras
possibilidades de trabalhar e modificar o paciente. Na psicologia do self, também Kohut desenvolveu, dentro da teoria do trabalho da correção das falhas narcísicas primordiais nos pacientes através do tema da empatia, o clima afetivo também regressivo, essas etapas precoces onde o narcisismo teria ficado estancado dentro dos pacientes, provocado uma série de falhas importantes, através da relação transferencial e da interpretação. Segundo autores dessa escola, os defensores dessa escola, retificam as falhas narcísicas e dessa maneira levam que o indivíduo tenha uma maturidade psíquica importante. Então vejam que diferentes autores, diferentes escolas vão propondo diferentes temas. E saber, ter noções de tudo isso é muito importante porque permite que com um ou outro paciente a gente use determinados conteúdos que de repente funcionam melhor naquele momento com aquele paciente. Cada escola tem as suas preferências, cada autor progrediu, desenvolveu e aprofundou temas que têm mais a ver com eles e dessa forma foram avançando e criando ferramentas para o trabalho analítico de forma mais eficiente. Todos eles têm em comum a ideia de que a dupla paciente-analista é muito importante e que cria um campo de trabalho fundamental para que essa mudança surja na estrutura de personalidade dos pacientes. Então vejam que esse tema todo é complexo, é difícil evidentemente, porque envolve muito conhecimento, muito estudo aqui. Resumidamente, em poucos minutos, nós fizemos uma síntese dos aspectos mais importantes, mas certamente deixando de lado uma infinidade de conteúdos que são de extrema importância. E é uma ideia que passa um pouco uma visão da complexidade do tema da interpretação mutativa, daquilo que vai provocar uma modificação dentro do paciente ou dos agentes de mudança dentro do mundo psíquico dos pacientes. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, bastante complexo, complementar de todos os outros que nós fizemos nessas últimas semanas, mas bom, isso é psicanálise. Vamos aprofundando, como se fosse um parafuso que vai entrando para dentro da cabeça do paciente, vamos vendo e falando coisas que muitas vezes não tem como simplificar, faz parte da nossa ciência, do nosso trabalho, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até a próxima semana. Um abraço.